Bom dia, o meu entrevistado de hoje é o Dr. Chagas. Tudo bem, Dr. Chagas? Tudo bem, bom dia. Formado em Direito, Teologia, Pedagogia, Licenciatura Plena em Educação Religiosa e pós-graduação em Ciência Econômica. Pode falar um pouco do seu histórico de vida? Meu histórico de vida é bastante lutador, uma experiência bastante difícil. Eu, aos 13 anos de idade, não tinha mais pai nem mãe. E o que mais custou? Foi os desafios da sobrevivência. A sobrevivência é um marco na vida de qualquer nordestino. E isso foi o grande diferencial na minha vida. Você é de qual cidade? Eu sou de São Luís do Maranhão. O peso que o senhor mais carrega desse histórico que o senhor acabou de falar? Principalmente a criança. A gente traz essas marcas desde criança ao ver o desafio, a dificuldade, a pobreza em que as crianças do Norte e Nordeste passam. E eu não foi diferente. Por não ter tido meu pai nem minha mãe, eu, aos 13 anos de idade, assumi a minha responsabilidade de pai, de mãe e de tudo para sobreviver. O senhor tem mais irmãos? Tenho mais 8 irmãos. E foi o senhor que acabou por cuidar desses irmãos? Não, sozinho? em parte não. Nós todos, minha mãe morreu no parto e essas crianças todas foram dadas. Nós nunca mais nos encontramos. Foi assim um desafio, um marco muito dolorido na vida. Hoje eu não tenho sentimento. Tenho irmãos, mas não tenho, porque eu não tenho sentimento com eles, porque eu não fui criado junto com eles. E o senhor carrega alguma mágoa, algum... Não, nenhuma. É a região, é a situação do momento. Então, é uma coisa que isso me motivou a sair para estudar, para me preparar, para fazer uma diferença e dar aquilo para os meus filhos que eu não pude ter. Então, o senhor, perante esse episódio que passou na sua vida, o senhor se agarrou para ter um benefício futuro? Sim, com certeza. E a prioridade que eu vi foi os estudos. Não tinha outra alternativa, estudar. Focou diretamente nos estudos? Nos estudos. Muito bem. Fale mais um pouco de você. Eu tenho um coração muito bom. Sou apaixonado pelo pobre, por excelência. Não tenho dificuldade nenhuma de me relacionar com todos os tipos de pessoas. E gosto de estar fazendo sempre alguma coisa ao meu próximo. É a razão desse desafio que eu tomo as 4 bandeiras que está exposta no meu projeto político para fazer uma defesa com seriedade. Que a prioridade era o ser humano. Que a prioridade é o ser humano. O senhor colocou a prioridade era o ser humano porque tem a ver com o seu histórico de vida ou é devido à situação atual do país? Porque vivemos uma política criminalizada. Exatamente. Então nós temos uma situação de uma descriminalização social. E isso, para mim, eu vejo que a gente precisa incluir todos num projeto social. E aqueles que menos têm a condição, são esses que nós precisamos ter um olhar diferenciado. E nesse objetivo que eu estou aqui trabalhando, quero me eleger, quero ser eleito melhor pelos meus amigos e companheiros, porque eu preciso fazer essa defesa daquilo que eu acredito. O senhor é candidato a vereador? Sou candidato a vereador. Muito bem. Fala um pouco dos seus projetos, por favor. Olha, eu coloquei na mente um projeto que eu tenho já há quase 10 anos documentado, que é um instituto. E nesse instituto eu tenho o interesse de fazer a defesa de 4 bandeiras importantíssimas que eu penso socialmente. O que levou o senhor a esse projeto e tratar dessas 4 bandeiras? Porque eu vejo um marco, uma saída para a sociedade, principalmente para o filho do pobre. Não vejo uma outra alternativa para o filho romper todo o sistema social, a não ser pelos estudos. Então a educação para mim é a porta de saída para tudo. Muito bem. Fale um pouquinho de cada uma dessas bandeiras. Por exemplo, eu vou defender a qualificação do jovem e lutar pelo seu primeiro emprego. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou junto ao prefeito, eu vou lutar para que amenize um pouco, muito até, posso dizer, das cargas tributárias, para que as pequenas e microempresas possam ter alternativa de também empregar o jovem. Uma outra alternativa, dentro do instituto que eu tenho documentalmente e quero colocar na prática agora. Você tem um instituto? Tem um instituto. Fala um pouquinho, por favor. Esse instituto eu tenho aí já há 10 anos todo documentado, é o Instituto Dr. Chagas.
que é a bandeira principal que eu quero defender. Esse instituto eu venho buscando o desejo de cuidar de crianças de 0 a 12 anos de idade. E tem um significado muito importante de 0 a 12 anos. Ele tem a sua base montada. E esse instituto vai estar ali com pessoas que eu quero pegar um casal que já criou crianças, e eles vão receber uma casa mobiliada, com um bom salário, vão entrar com a experiência deles, através de uma entrevista para saber se eles gostam realmente de criança. E eles vão cuidar de 10 crianças, vão ter a oportunidade, aonde eles erraram nos filhos deles, ter uma nova alternativa, uma nova oportunidade de começar assim, treinando e educando 10 crianças na sua casa. Só uma questão. Essa bandeira de criança de 0 a 12 anos, o senhor agarrou essa bandeira porque tem a ver com o seu histórico no passado? Ajuda também. Eu tinha 13 anos, mas não tinha norte. E eu vejo aí tantas as crianças com dificuldade de um lar, e essas crianças eu vejo que é uma alternativa de eu poder fazer alguma coisa. São duas classes extremamente vulneráveis, ou a criança ou o idoso, e eu faço parte dessa defesa também do idoso. Se uma pessoa chega à sua idade final de vida e ele não tem uma estrutura financeira, não tem um cartão de crédito à altura, ele vai passar necessidade, porque nem filho, nem nora, nem genro, ninguém quer lutar com o velho, porque velho é doença, velho é sofrimento, e sem uma condição financeira é impossível praticamente ele ser amparado. Então o Instituto promove isso também. Nós queremos amparar e defender o idoso, e através exatamente de um casal jovem que tenha força para que ele possa cuidar dos 10 velhinhos dentro desse instituto. 10 velhinhos, sim, cada casa vai ter 10 velhinhos. A ideia é ampliar aquilo que for possível à medida que for crescendo. Nós vamos começar dando um passo de cada vez. E o professor? O professor para mim é prioridade, porque o professor foi essa figura tão importante socialmente que eu entendo, foi que salvou a minha vida. Aos 13 anos de idade eu fiquei sem ir à escola, e me surgiu um projeto Minerva. E nesse projeto Minerva, um garoto de 13 anos sem pai e sem mãe, virei malandro praticamente. Então foi numa sala de aula, assistindo um projeto Minerva, que eu estava no fundão fazendo a maior bagunça, zorra, e uma professora, que eu quero mencionar o nome dela, se esse vídeo chegar até ela, que ela saiba que ela está sendo citada, professora Dalvina. Ela me chamou. Ela mora onde, professora? Ela mora em São Luís. Em São Luís. São Luís. Qual a cidade? É em São Luís mesmo. São Luís, capital. Então ela me chamou e me deu uma aula de boas maneiras, e eu sentava no fundão. Na semana seguinte eu estava na frente, e ali eu tive a felicidade de ter a minha primeira promoção de um projeto Minerva. Muito bem. E isso trago no coração a defesa, e isso me levou a fazer a pedagogia. Até porque a pedagogia, todo mundo precisa também fazer pedagogia, porque a pedagogia te dá didática para todo o serviço que você quer exercer. E a defesa do professor é importantíssimo. Hoje nós temos um juiz e outras profissões ganhando 30 e poucos mil reais, um professor é 2, 3 mil reais. Todas as pessoas passam pela mão do professor. Então o professor precisava ser essa figura mais respeitável socialmente. Então eu vou fazer projeto de lei para defender e garantir um salário mais digno para essa classe. Um detalhe, não esquecendo, para qualquer um de nós, para chegar nesse patamar que nós tivemos que passar pelas mãos de um professor. Pela mão de um professor. E para você ter uma ideia, eu tenho dados específicos, nós passamos uma média de 18 a 19 anos na mão do professor. Passamos mais com o professor do que com os pais. Mas hoje o professor não é tão valorizado. Por quê, doutor Chagas? Acha que é falha do sistema político? É falha do quê? Boa vontade, eu diria que isso é boa vontade. Porque o sistema político sabe, e todo mundo está trabalhando, que a educação é prioridade, que a educação é prioridade. Se a educação é prioridade, nós precisamos analisar quem são os operadores da educação. São aquelas pessoas que estão com a mão na massa da educação. Então nós vamos para a educação básica, para a educação média, para a educação superior. Então em todas essas passagens de educação, você precisa fazer um bom investimento nesse educador. E ele é a figura central de um bom desenvolvimento, é o alicerce de toda uma vida social. E o que seríamos de nós sem os professores? Sem um professor seria um desastre. O que é que nós temos às vezes a dificuldade de tantas as crianças, de tanta falta de emprego, as pessoas estão desqualificadas, porque faltou também estudo, faltou um incentivo do estudo. Então como é que um pai ou um casal com 10 crianças, 8 crianças,
vai dar uma educação particular para o seu filho? Não tem condição. Então é aí onde entram os governantes. E hoje nós damos graças a Deus que já temos na nossa capital, hoje Palmas está tendo como índice dos melhores educação do país, o município nosso. Então o nosso município, com o nosso prefeito, tem feito uma diferença muito grande. A Marta, juntamente com o professor Danilo, tem dado um toque especial na educação. Muito bem. Doutor Chagas, qual o ponto que mais dói dentro de você em relação a tudo, a política, a situação em que o povo brasileiro está vivenciando? Olha, você começa a olhar o que está acontecendo nesse país do modo geral. Os figurantes do país estão sendo algemados. Eu preciso fazer uma divisão de renda de maneira mais equilibrada. Eu lembro muito de uma história que às vezes eu repito nas minhas visitas, de um filme muito antigo chamado Alibaba e os 40 Ladrões. O Alibaba tinha sua equipe e eles roubavam dos ricos para dar para os pobres. Hoje, infelizmente, os pobres estão roubando dos pobres para dar para os ricos. Então, o pobre é prioridade. Isso é bíblico também. Eu, como teólogo, Jesus mesmo disse: os pobres sempre terão convosco. Você é pastor? Também. Sou um teólogo, pastor. Pastorei por 22 anos a igreja, dirigindo o movimento, construí 22 igrejas, construí 4 escolas para escolas paroquiais, 2 grupos para tirar crianças de rua. Então, me sinto preparado. Trabalhei com os índios Carajás, passei um tempo dentro da ilha do Bananal, fazendo um trabalho com a saúde do índio, e ali nós tivemos resgate de muitas vidas. Então foram esses desafios todos que o senhor passou, tanto na sua infância como na vida adulta, que levou o senhor a tomar a atitude de se candidatar a vereador? Sim, eu venho com esse sonho. Eu sou apaixonado pela política. Diz que quem não gosta de política é governado quem pela gosta. Política, Eu sou apaixonado pela política e não vejo nenhum mal político. O que ocorre são figuras infiltradas dentro da política fazendo o que é errado. Mas se você olhar a história, 1500 anos antes de Cristo, existiam 2 caras chamados Tibério e César. Esses 2 caras fizeram a primeira revolução agrária, onde ele envolvia a pobreza dentro de um pedacinho de terra. Então a política não tem nada de errado. Errado são as pessoas maldosas que se infiltram ali para tirar vantagens pessoais, sem pensar na comunidade, sem pensar no social como um todo. Você acha que é a solução? O que é necessário para mudar? O que é necessário é fazer um trabalho, principalmente de uma nova política. Você ter tirar essa política velha. Só um pouquinho, mas a política hoje, a política está criminalizada, né? As pessoas têm até receio. Mas é porque, Elisângela, eu quero dizer para você o seguinte: porque às vezes o pai está ouvindo todos os dias, ou melhor, o filho está ouvindo todos os dias, que a política é sujo, que a política é ladrão. Então as pessoas de bem não querem entrar na política. Mas aí é que nós precisamos ver de um lado diferente. Se eu não entro, se você não participa, se você não discute, cada vez vai ser pior. Nós precisamos de pessoas de bem dentro da política para fazer a diferença. E eu tenho certeza, quem me conhece, eu tenho 30 e poucos anos que eu acompanho política, coordenei vários movimentos políticos e acompanhei, já fui subsecretário do Estado, do município, PROCON. Trabalhei também agora ultimamente gerenciando a educação do município, e eu estou preparado. Eu tenho visto que é possível fazer alguma coisa diferente politicamente. É verdade que o senhor arriscou a sua vida na Ilha do Bananal? Sim. Fala um pouquinho. Na Ilha do Bananal é um risco sempre, porque você chegar na Ilha do Bananal é uma dificuldade. Uma vez nós chegamos lá visitando os índios com as lanchinhas, e à noite nós tivemos dificuldades ali. O índio conhece tudo, mas o índio dorme cedo. E à noite nós barramos em bancos de areia, e por pouco nós nos perdemos a vida ali. Porque o índio é um bom nadador. Mas quem somos nós? Numa correnteza do índio no Rio Araguaia ali. Situação difícil, muito difícil. Mas foi uma experiência muito válida. Se eu tivesse de voltar, voltaria novamente. Quando eu chego na Ilha do Bananal, para uns índios eu sou um semideus, para outros eu sou Deus mesmo, viu? Muito bem. Eu vou colocar aqui algumas palavras e o senhor completa. Sociedade. Para mim é o nosso convívio. Pobreza. É muita dor. O povo. Ele precisa ser mais amado. Cidadania.
Cidadania é tudo que nós precisamos como sociedade. Precisamos estar introduzido dentro desse sistema. Tristeza? A tristeza é algo muito doloroso, muita dor. A tristeza ela não pode ficar dentro do nosso coração porque ela te destrói. E perder uma mãe? Perder uma mãe posso dizer assim, é o seu elo mais importante da sua vida. E crescer sozinho? É sofrimento. E o que dizem os seus olhos agora? O que dizem os seus olhos? Os meus olhos me dizem que eu vejo um passado bastante de luta e eu tenho um presente alternativo que eu posso fazer alguma coisa e vejo um futuro muito brilhante, que a gente tenha a possibilidade de fazer grandes realizações de um trabalho político, social. Dr. Charles, muito obrigada. Meu primeiro entrevistado. Não há de quê. Portas abertas. Nós estamos sempre à disposição, tá? Nós estamos caminhando de casa em casa. E os companheiros que estão nos ajudando, tem visto que não estão falando nada de misterioso, estão fazendo arroz com feijão política, olhando nos olhos das pessoas e falando do nosso projeto. Bem, pessoal, esse é meu entrevistado para o programa A Verdade do Olhar.